A história se inicia que, de acordo com o efeito borboleta, o destino da humanidade por ser alterado por uma simples escolha, em outras palavras, esse negócio é uma droga pelo menos para si mesmo. Até agora, o prota fez várias escolhas das quais se arrepende, até que alguém o chama por querido perguntando se ele está ali e dizendo que veio porque sabia que ele estava ali. É melhor ele abrir a porta. Já perguntou para Ofélia, a responsável pelo alojamento, e ela disse que ele não tem nenhuma aula marcada para hoje, e pergunta se vai ignorar até o fim. A pessoa enfia uma lâmina que atravessa a porta e diz que vai fazer seu próprio caminho. O prota pensa que ela é maluca, e pergunta se isso não é contra as regras, e diz que a presidente do conselho estudantil é quem aplica as punições quando alguém quebra as regras. A porta é cortada diversas vezes e a pessoa diz que, infelizmente para ele, si mesma é a presidente do conselho estudantil. A porta é quebrada em diversos pedaços. O garoto cai sobre o chão e a pessoa entra perguntando se ele não tem a evitado ultimamente. E diz que, para ser mais exata, foi 32 vezes. O prota caído sobre o chão pergunta se ela está contando. A garota diz que tem uma pergunta para ele. Ela o chama de Dowd Campbell e pergunta se ele quer se casar. O prota diz para ela esperar e pergunta sobre o que ela está falando. Outra garota entra pela janela e pergunta se então ela cobiça um homem que já tem dona e se é assim que a família dela funciona. A princesa pergunta se esse lugar não é claro demais para uma eliminação e não teria testemunhas demais. A garota diz que eliminar todas as testemunhas é o seu lema. Dowd diz que está muito desconfortável agora e nem sequer pensou em casamento. Uma mulher salta sobre o chão e chama por ele dizendo para dormir com si mesma e que os preparativos do casamento estão quase prontos. Agora melhor que ele por fazer é vir com si mesma. Mais uma garota se aproxima balançando correntes e pergunta o que ele faz em um beco escuro cercado por bandidos e diz que, como noiva dele, não pode deixar isso passar. Outra princesa se aproxima perguntando se elas podem se calar, pois ele é seu. Todas as meninas ali começam a brigar. Campbell, irritado, pergunta o porquê elas estão fofocando entre si. O jogo de sobrevivência que colocou o prota nessa situação é chamado de Ascensão dos Salvados, ou AS, abreviação, uma história academia jovial. O filme tem um quê de weeaboo, mas os personagens são familiares e estáveis. Como sempre, zerou o jogo e viu o final, achou que era divertido e se sentiu realizado. Mas então, no dia seguinte, Dowd foi tragado por ele e ele se pergunta se isso faz sentido. E Campbell pensa que não é como se estivesse xingado o jogo e virado alvo de uma entidade da programação, também não se apegou ao personagem principal. De qualquer jeito, possui o Dowd Campbell e ele não tem nenhum pingo de poder e é o herdeiro de um visconde sem nome. Ele é um extra de terceira categoria nesse mundo. A agricultura é a principal indústria do Visconde Campbell. Lá também não tem dungeons, que são encontradas pelo Império. Isso mal foi mencionado no filme de As. E além disso, o filho de um visconde ingressando na Academia Imperial foi uma história que virou o mundo de cabeça para baixo. Uma voz diz que finalmente chegou a hora, e o prota responde ao seu pai que vai indo agora. O senhor, muito emocionado, diz que ele é o orgulho do viscondado, e que possa se cuidar e não causar nenhum problema. Elfante é um lugar onde todos os filhos dos nobres do Império estão reunidos. A melhor coisa que ele, o filho de um visconde, pode fazer é não chamar nenhuma atenção, e pergunta se está tudo bem. O jovem mestre responde que entendeu. O sistema mostra os seus dados. Dowd percebe que é tudo F. Mesmo um veterano nunca viu um status inicial tão ridículo quanto esses. O sistema notifica sobre a missão principal para entrar na academia e ser nomeado para uma turma. De acordo com o sistema do jogo, se caso ignorar uma missão acabou, game over. Já que a academia Elfante, a qual estará ingressando, cairá em caos devido à violência dos vilões. E Campbell pensa que não fará nada que coloque sua sobrevivência em perigo. O prota diz para o seu pai não se preocupar. Vai fazer o melhor para não chamar a atenção de ninguém, não irá nutrir nenhum sonho desnecessário de elevar a reputação do viscondado. Também vai manter suas notas abaixo da média. Seu pai diz que não era isso que queria. E o jovem mestre se pergunta se a personagem principal não vai fazer tudo sozinha. E pensa que não chamar atenção é o que um lobo solitário deveria fazer. Sua vida acadêmica começou. Mas para começar, se pergunta o porquê está no mesmo vagão que ela. Essa é a Elnor, a sanguinária. Aquela com uma montanha de cadáveres. Elnor Elinarize Latristan. Ela é o boss final desse mundo. Nos cenários, ela e o personagem principal sempre acabavam brigando. E a sanidade mental dela foi para onde Judas perdeu as botas. A existência adormecida do demônio cinza devora o corpo de Elnor e a transforma no boss final, que ninguém além da personagem principal que completou o desenvolvimento final dela pode lutar contra. E ela pergunta se ele precisa de um médico, pois não parece bem. Dowd, suando frio, responde que não e que está bem. O ducado de Tristan parece estar bastante preocupado com a imagem deles. Elnor diz que a presença
dele ali, ao invés da primeira classe, foi uma decisão calculada feita para mostrar que são acessíveis como uma família nobre de rank alto. Lamenta por o deixar preocupado. Todos que viajam na mesma carruagem que si mesma, faz a mesma expressão. Campbell pensa que ela é diferente do que se lembra. As palavras-chave para descrever Elnor eram meritocrática, perfeccionista e audaciosa. E se pergunta o que significa esse lado sensitivo dela, ele Narize pergunta o porquê ele não está respondendo. E se está curioso sobre alguma coisa, o prota responde que não é nada. E ela é inesperadamente gentil. Elnor pergunta sobre inesperadamente e se ele ouviu coisas ruins sobre si mesma e se já se encontraram antes. O jovem mestre pensa que está louco para valer e diz que ouviu que ela é bem rigorosa. Ele Narize diz que ele é uma pessoa estranha. Dowd sorri sem graça e diz que escuta isso direto e pensa que si mesmo é um figurante e, para não se envolver, deveria ficar quieto e observar lá fora. E olhando melhor, os arredores do cenário são magníficos. Pedras também estão rolando na direção de si mesmos, até que Campbell olha assustado e pede licença à senhorita à sua frente. Um grande impacto é causado, o reconhecimento e criação de armaduras para esqueletos adultos. Elnor está sempre com ele. O prota pensa pode sobreviver a isso com seus status todos sendo F. Depois, ainda no mesmo lugar, uma voz pergunta se ele está bem e o jovem mestre responde que sim. Ele Narize pergunta se ele pode sair de cima, pois ele é pesado. Dowd se afasta e diz que sente muito. Elnor diz que está tudo bem e que ele fez para a salvar. E a primeira vez que um homem se aproxima de si mesma tão diretamente, mas agradece, entendeu as intenções dele, então não precisa pedir desculpas. Campbell pensa que se aproximou só para se beneficiar da armadura dela. Ele Narize pergunta qual o nome dele. O prota pensa que sente que vai se encontrar com ela frequentemente se responder, então se pergunta se deveria perguntar, se caso contar o que ela vai fazer com isso. Mas ele responde seu nome. Elnor diz que está tudo bem e não se esquecerá dele e o recompensará mais tarde. O sistema notifica que uma vilã ficou interessada nele, as condições para o presente especial foram atendidas, obteve as habilidades Sobrevivência Desesperada e Charme Mortal. Depois do trem ser acertado por uma pedra gigante, uma voz pergunta se é pelo trem ser de elefante. O médico está curando as pessoas e diz que graças às medidas de segurança especiais não houve muitas vítimas. Uma carruagem se aproxima e uma voz diz que as pessoas que foram atendidas irão partir agora. Carruagens médicas são movimentas e o sistema notifica o presente especial, uma atração predestinada. À medida que ele receber mais interesse daqueles que têm características malignas, ele obterá várias recompensas. O prota pensa que não é à toa que si mesmo não conseguia descobrir as condições, não importava o que fizesse, e pensa que no Viscondado, deixando de lado a perversidade, é difícil encontrar alguém naquele lugar cheio de gente feliz e positiva. É claro que o presente não tinha sido desbloqueado, e se pergunta se será que olha o que ganhou. O sistema notifica que os status aumentam quando necessário. O efeito é dimensionado em relação ao perigo. É mais fácil obter o interesse daqueles com características malignas. Quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito. O jovem mestre pensa que a sobrevivência desesperada será de grande ajuda durante as batalhas e o ajudará a sobreviver. Por outro lado, charme mortal. E se pergunta se pode mesmo ter isso. Mais notificações chegam de que é mais fácil obter o interesse daqueles com características malignas. Dowd se pergunta sobre características malignas e pensa que os personagens desse jogo que têm características malignas, uma guerreira que ama uma luta, uma deusa da espada mentalmente perturbada que corta qualquer um que se aproxime a 3 passos dela, uma eliminadora violenta que elimina todo se for paga, uma maga genial cujos sentidos são insensíveis a tudo. Campbell pensa que é uma galerinha chata e se pergunta se não está tudo bem agora, pois para si mesmo é importante ganhar habilidades que se ajudarão a sobreviver. O que acha estranho é o que rank dessas habilidades estão rotuladas como pontos de interrogação, e mesmo que seja um veterano, as nunca viu isso, e se pergunta o que isso significa. O doutor pergunta se ele está bem e se deve fazer outra avaliação psicológica. O prota responde que não, e que está bem de verdade. O jovem mestre caminha e ouve sons. Na academia, uma voz diz que apesar do incidente infeliz, agradece a todos por virem até ali em segurança. Os calouros desse ano são realmente incríveis. E ouviu dizer que ele estava no mesmo vagão que a princesa Tristan, mas ele é um filho de um visconde sem nenhuma conexão. Dowd se lembra do doutor dizendo: eu também é um ex-aluno de Elfante e também vem de uma família nobre sem nome, e pergunta se acha que foi uma coincidência mirarem o pedregulho no vagão de tantos outros, e diz que o ducado de Tristan tem muitos inimigos. O melhor para ele seria evitar ela de agora em diante. Ele vai acabar se machucando se ficar em volta desses nobres de rank alto. Campbell diz que iria manter isso em mente e pensa que já está envolvido com ela mesmo que não queira. E nessa academia cheia de difamação, não o surpreende que ela seja uma candidata ao boss final.
Só de ficar perto dela é finalização certa, nem pode respirar, até que alguém o chama, e um rapaz pergunta o porquê ele está no mundo da lua. Alunos o zoam, o chamando de caipira. O instrutor diz que todos formaram duplas de treino, exceto ele, e o oponente dele foi automaticamente decidido. O prota pensa que é verdade, e que a avaliação prática começa logo em seguida da cerimônia de entrada. E diz que sente muito e pergunta quem é seu parceiro, e pensa que se todos já escolheram seu oponente, a pessoa que sobrou deve ser a mais forte. Uma garota ruiva se aproxima dele. Essa é a Elia Krishanax, a melhor gênia do mundo. Ela pergunta se ele precisa de ajuda. O jovem mestre, todo confuso, responde que está bem, e depois diz que sim. E pensa que no futuro ela irá virar a salvadora, e o personagem principal de Savior Rising, Daud, se pergunta se está fudido. Em outra sala, uma voz diz que o Conde Critan chegou e o Marquês Galantir também. Uma garota se pergunta se ela ficou louca, e se os duelos de entrada estão em andamento, como ela pode estar tão atrasada? E alguém pergunta quando a Lady chega, até que Tristan se aproxima coberta de plasma, e a garota diz que tem muito a perguntar e quer saber onde diabos ela estava. Elnor responde que estava resolvendo algumas coisas. A garota pede perdão e diz que acha que precisam resolver agora primeiro. À noite, uma voz pergunta se alguém perdeu a vida, e outra voz responde que quase ninguém, somente uns 12. A princesa diz que eles estavam tentando eliminar a si mesma. Eles jogaram uma rocha em cima do trem da academia e tentaram fingir que foi um acidente, e descobriu quem eles eram, e aconteceu de estar próxima. Então, só os eliminou. A ruiva diz que ela deveria ter deixado isso com a escola. Tristan diz que é irritante, e pergunta se ela esperava que si mesma fosse perfeita como todos os outros, que perdoasse as pessoas que tentaram a eliminar. A ruiva diz que entendeu, e para ir se trocar primeiro, pois os duelos de entrada estão acontecendo. Se ela for agora, dá tempo de ver Elia, o gênio do século. E Daud? Elnor pergunta se é Daud Campbell. A ruiva responde que sim, e pergunta se conhece ele, pois ele parece completamente insignificante. A princesa se lembra dele no vagão antes e sorri e diz que aquele cara é bem estranho. Depois, no duelo, as pessoas perguntam quantos golpes acha que ele vai aguentar, pois acreditam que ele vai ter sorte de não perder a vida de cara. O prota, com uma espada na mão, pensa que seus atributos são um lixo, e se for atingido por um ataque dela, vai acabar finalizado. Então isso pode estar ao seu favor, e se pergunta se essa tem que ser uma situação perigosa, pois não tem nada a perder. O sistema notifica que os atributos dele aumentam em tempos de necessidade. O efeito escala conforme o perigo. O jovem mestre pensa que tem certeza que os vilões que vai enfrentar estão na multidão. Se não perder a vida, pelo menos vai ganhar a atenção deles. Com a vantagem de informações e sua melhoria de atributos, pode acabar sobrevivendo. Elia o chama e diz para ele ser honesto com si mesma, e pergunta se ele é bem fraco, e diz que está certa e ia dar uma surra nele, mas desse jeito é difícil. Daud pergunta sobre uma surra em si mesmo e o porquê. A melhor gênia pergunta se ele era o cara que estava com a Tristan e diz que odeia ela. Não só ela, mas toda a família dela. Eles são todos demônios. Campbell pensa que ela é corajosa em dizer isso, e ela não está errada. Segundo a história, ela tem bastante coisa contra a Tristan, e entende porque é um drama familiar, e diz que só estava na mesma sala que ela. Krishanax diz que, mesmo assim, ele ainda se lembra dela, e a irrita. Então ia dar uma surra nele, e pergunta se é melhor fingirem. O prota pensa que isso soa tentador, mas se não melhorar rápido nos próximos 2 dias, sua vida vai estar em perigo. E então a única forma de sobreviver é ganhar bastante atenção ali, e diz que acha que ela pode com tudo, pois na verdade meio que gosta dela. Elia pergunta se ele está falando sério. O jovem mestre pensa que é claro que está mentindo, mas se quiser que ela venha para cima com tudo, precisa falar isso, e diz que está falando tão sério quanto o ódio dela por ela. Mais notificações chegam de que o charme mortal foi ativado. A atração dos vilões por ele foi aumentada imensamente. Uma recompensa foi adicionada em uma aba de presentes. A melhor gênia diz que não vai se sentir mal por isso. Ela avança e ataca, mas Daud bloqueia com sua espada, que quebra ao meio. Krishanax pergunta se ele desviou disso e diz que ele não é tão fraco, então vai levar um pouco mais a sério. O sistema notifica situação perigosa detectada, perigo em risco à vida, sobrevivência desesperada foi ativada com o Rank X. O prota a acerta com um murro no rosto, liberando um poder incrível, e jogando Elia longe. O jovem mestre continua atacando usando toda a sua força. As pessoas olham surpresas. Campbell, classificado como Rank F em todos os atributos, em seu primeiro dia na academia. Elfante derrotou o personagem principal desse mundo. Depois uma voz diz que a primeira possibilidade
possibilidade é que aquela criança fraudou o exame de proficiência. A opinião sobre ele mudou rápido. De qualquer forma, isso não faz sentido. E todos eles devem saber que ele não possuía absolutamente nenhuma habilidade de combate antes do duelo. Mas esse golpe foi definitivamente real. Uma mulher pergunta o que ele quer com isso. O rapaz, com uma cicatriz no rosto, diz que está dizendo que ninguém em Elfante estaria bem após receber aquele golpe, começando com si mesmo. As chances de ele derrotar a potencial futura guerreira Elia eram zero, mas através de alguma substância ilegal ou alguma ferramenta de alguma forma, ele conseguiu aumentar o poder temporariamente. A outra possibilidade e ele é um monstro incrivelmente genial. A mulher diz que é difícil aceitar a vitória assim. O Margrave Kendrick, patrocinador da Elia, não irá aceitar calado, mas seria uma grande perda para a academia ignorar um estudante com tanto potencial. Logo ficará claro se ele é mesmo uma fraude. Então vão apenas ver o que acontece. O rapaz pergunta o que ela quer dizer. A mulher responde que há muitas admissões interessantes esse ano. Algumas são tão únicas que precisam de um tratamento especial. Se esse estudante realmente for tão especial quanto ele diz, tem certeza que ele conseguirá desempenhar. Nas últimas notícias, o mundo está de olho nele, e da onde Daud saiu, e diz que pode ser o filho do comandante dos Cavaleiros do Império, seria ele o maior talento a pisar na TV. A nova estrela do Margrave Kendrick sofreu uma derrota chocante após a inscrição. Campbell diz que as notícias são iguais às de antes de vir ao jogo e pergunta se eles estão falando sério. O sistema notifica que o perfil relacionado ao presente, informações da personagem Elnori, Barão Armut, nível de curiosidade, Visconde, nível de curiosidade 1 e Guron, com 3 de nível de interesse. E o prota pensa que então vai de curiosidade para interesse até confiança, e os pontos podem ser usados na loja de pontos. E diz que a pessoa com o maior nível de curiosidade é a Elnor, e pergunta o porquê o boss final, que nem deveria saber que existe, está tão interessado em si mesmo. O sistema notifica sobre estar recebendo o presente de Elnor. A característica é a técnica de espada dos Tristan recebida. O jovem mestre observa surpreso e pergunta se é uma técnica da grande casa Tristan, reconhecida pelos espadachins, e diz que é roubado, e pensa que o problema é que eles estão envolvidos com demônios, mas tanto faz. O sistema mostra o nível de curiosidade da Elia, que é 4. Daud pensa que os presentes são apenas das vilãs com interesses positivos em si mesmo, mas ela nem é uma vilã, e nem tem interesse em si mesmo, até que alguém bate na porta e pergunta se esse é o quarto do Campbell. O prota ouve e pensa que essa voz é familiar. Elia diz que é si mesma, e pergunta se pode entrar. O jovem mestre se pergunta o porquê ela está ali, e pensa que se talvez ficar quieto ela vai embora. A melhor gênia diz que sabe que ele está ali, e se não a responder vai derrubar a porta. Daud pergunta se ela está maluca. Krishanax diz que então ele estava mesmo ali dentro e pergunta se poderia abrir a porta e diz que tem algo para dizer. Campbell pergunta o que seria. Elia responde que é só um papinho para se conhecerem melhor. Depois, no corredor, a melhor gênia observa e sai andando, e dizendo que ele deveria ter aceitado e é bem exigente, e pensa que tem alguma coisa estranha com aquele cara, não sabe como se tornar amiga de um homem, até que acaba trombando em alguém e um saco cai sobre o chão, e a pessoa que ela trombou diz que ela deve prestar mais atenção aos arredores, e é a Elnor que pergunta se ela está machucada. Krishanax olha para cima e se lembra de chamas e percebe que é uma Tristan à sua frente. Ela pega no cabo da espada e diz que está bem, e pensa que pegou no cabo da espada por instinto e se pergunta se conseguiria a derrotar no seu nível atual. A princesa estende sua mão. Elia observa e pensa que ela deve ter visto a sua mão e se pergunta o porquê ela não está passando em reagir. Tristan diz para devolver. A melhor gênia se pergunta se está insinuando que nem precisa reagir a si mesma. Krishanax devolve o saco e se pergunta como Daud está envolvido com ela também. E diz para entrar à direita nesse corredor para chegar no quarto do Campbell. Elnor diz para esperar e pergunta como ela sabe onde é o quarto dele. Elia responde que estava com ele até agora. Tristan pergunta com qual o propósito. A melhor gênia pergunta se é por amizade entre os novos alunos. A princesa diz que novos alunos são proibidos de ter contato com o sexo oposto. Acabou de criar. Então ela não tem mais permissão de entrar no quarto dele. Krishanax pergunta que relação ela tem com ele. Elnori responde que ele não é nada para si mesmo. No entanto, é bom que ela lembre o que acabou de dizer. Elia se lembra dele, dizendo que era tão sério o ódio que tinha por ela. E no tempo atual, a melhor gênia pensa que tem algo entre esses dois. Mesmo que seja só para ter mais informações, vai continuar se aproximando dele. A prova da lição de aula da Academia Elfante é projetada para analisar meticulosamente todos os aspectos do aluno, são divididos em grupos depois de um duelo. E como conseguiu derrotar o candidato a guerreiro, o prota pensa que vai ficar no grupo de nível mais alto. Todos parecem tão orgulhosos e é o único que parece preocupado. O maior problema é essa garota. A afastou ontem, mas ela está no mesmo grupo que si mesmo agora, e se pergunta se o interesse dela em si mesmo
aumentou novamente e o que está acontecendo? O jovem mestre para e pensa que teve alguns lanches e uma carta entregues ontem à noite, e se pergunta se tem alguém o perseguindo agora, e o porquê tudo isso está acontecendo com si mesmo. Dowd pensa que vai focar na prova por enquanto. Deve ocorrer tudo tranquilo já que é parte do cenário principal. Elnor diz que é um prazer em os conhecer. Si mesma se apresenta e também diz que é responsável pela prova deles. Campbell pensa que isso não pode ser uma coincidência, e se pergunta se o evento dela era para realmente acontecer hoje, e se ela literalmente está responsável por si mesmo, pois definitivamente vai ser estranho se nada acontecer durante a prova. Em outra sala, uma voz diz que ele é realmente tão gênio assim, a ponto de subjugar o candidato a guerreiro, e está interessado em ver como ele irá performar nas provas de lição de classe. Vai fazer a presidente do conselho estudantil realizar as provas só por precaução. Lá fora, Tristan diz para irem para a área da prova primeiro, pois vai responder algumas perguntas quando chegarem lá. O ruivo diz que eles devem ter se esforçado muito nisso. Seu parceiro diz para se calar e andar logo. Eles entram em um lugar escuro e sombrio. Vozes dizem que esse lugar é bem legal e as luzes se apagaram. Elia diz que ela disse que ia responder as perguntas assim que chegassem ali e pergunta se isso é parte do teste. O prota pensa que acha que si mesmo pode responder isso. E a entrada está selada e a energia acabou. O sistema notifica que o evento dela está em andamento e o jovem mestre pensa que isso é uma armadilha e não um teste. E vozes dizem que eles vão cuidar disso e não precisam se preocupar. Devem ir. Ninguém tem ideia do que pode acontecer ali. Dowd pensa para esperar. E agora que parou para observar, esses caras são membros do grupo do personagem principal. E se lembra bem do cenário, é ali que eles se conhecem, então as pessoas dessa sala são todas muito importantes para a história. E diz que acha que o salão central é o melhor lugar para irem. Deve ter equipamentos e suprimentos de resgate lá. Mas importante é uma área grande. Vai ser muito mais fácil os defender contra emboscadas lá do que nessas salas pequenas. E eles devem ter sentido. Campbell chama pela presidente e pela gênia e diz que não são os únicos ali. E se mesmo vai para aquele outro lugar, Elia pergunta o porquê. E o prota responde que é porque é necessário. Krishanax pergunta o porquê e diz que é um lugar do lado oposto do salão central. O jovem mestre diz que não pode dizer agora, mas é importante. Vai explicar melhor depois. E pensa que é bem importante e não está mentindo para eles. E se pergunta se nada é mais importante do que salvar sua própria vida. Depois, no corredor, Dowd diz que funcionou e pensa que talvez derrotar a melhor gênia pode ter dado credibilidade às suas palavras. Só precisa se esconder até o fim desse evento. O alvo de eliminação é a Elnor e afinal, então não vão nem prestar atenção em si mesmo. Vai só ir para um canto quieto e passar por um tempo, até que alguém o chama e é um rapaz dizendo que está ali para consertar o problema de energia e pergunta se pode o guiar e diz que sua visão não é tão boa assim no escuro. O sistema notifica que a situação perigosa é detectada. Do outro lado, alguém se aproxima e é uma garota perguntando se será que ele vai ficar bem sozinho. E se algo acontecer, Elia responde que seja lá o que for fazer, ele deve ter um plano. Mas, de qualquer forma, parece que algo vai acontecer com si mesmo primeiro. Do outro lado, o rapaz está andando ao lado de Campbell, pensando que o grupo de avanço já foi derrotado por aquela mulher diabólica. E é claro que esse seria o caso se não estivesse envolvido. Até esse cara foi enganado tranquilamente. Eles param e o prota diz que na frente está a sala de equipamentos. O eliminador pensa que um profissional como si mesmo consegue descobrir o nível de alguém só observando os movimentos, e esse cara é um completo amador. Pode brincar com ele antes de eliminá-lo. Vai tomar o corpo dele e acabar com a Tristan. O jovem mestre olha ao lado, e o eliminador arranca sua máscara e diz que chegou a hora de o recompensar. Dowd suspira e diz que era como se mesmo o esperava. Era ele, o Hasmed, e se fosse alguém forte de verdade estaria em apuros. Campbell diz que sinceramente está aliviado, e a forma de andar, e essa rinite, ele ainda é o mesmo, e vai ver. Hasmed pensa que está sem palavras, mas mesmo assim, ele ainda não passa de um fracote. Vai acabar com ele rapidinho. O prota fica em posição de ataque. Do outro lado, o inimigo é jogado na parede, e em seguida é acertado por flechas. Os cadetes lutam com suas forças poderosas contra os inimigos. Elia diz para Palkas congelar esses babacas e se pergunta quanto à presidente, até que alguém salta sobre o chão. É a Elnor com sua espada atacando diversos inimigos de uma vez só. Os oponentes batem as costas na parede, cospe plasma, e a Tristan pergunta se alguém além deles foi enviado para ali, e diz que vai arrancar a cabeça dele se não responder. O oponente responde que é Hasmed da lua crescente. A princesa pergunta se ele está nesse prédio ou nos arredores. O inimigo diz que não pode contar isso. Elnor pisa na cabeça dele
e pergunta se esse eliminador está presente no local. O oponente responde que sim e que ele veio junto. A melhor gênia pergunta o porquê está indo tão longe. Tristan responde que eles tentaram eliminar a si mesma, e o Hasmed da Lua Crescente é um eliminador que pode tomar a aparência de quem eliminar, e pergunta quem ela acha que é o alvo para ele. Elia pensa que agora que parou para pensar e pergunta se aquele tal de Daud se usou de isca para levar o inimigo mais forte para longe, e eles são eliminadores que foram enviados para o eliminar, o porquê ele iria tão longe e que relação ele tem com ela. Elnori responde que já disse que não são nada, até onde sabe pelo menos. Do outro lado, Hasmed pensa que um eliminador profissional, alma do guardião, deveria ser uma barreira anticortes que só reage a armamentos, e se pergunta o porquê diabos ela está logo ali e pensa que essa escola é antiga e misteriosa, então acha que faz sentido, e não importa porque o próprio corpo de um eliminador é uma arma, e se pergunta o porquê. Hasmed é atacado pelo Prota com a sua espada, que o ataca rapidamente com sua espada. O sistema notifica que ele realizou a técnica da espada com sucesso. A característica, a proficiência na técnica de espada de Tristan aumentaram. O jovem mestre respira ofegante. Hasmed, bem ferido, se pergunta sobre a técnica de espada de Tristan e pensa que parece que não devia ter mexido com esse cara. Daud diz que reparou que ele o atraiu ali e pergunta quem ele é. Mais notificações chegam que o charme mortal foi ativado. O vilão admira o plano meticuloso. Graças ao sistema do jogo, não pode usar uma arma nos pontos de salvamento. Por isso, o atraiu ali. Hasmed sorri e diz que acha que ele não tinha a intenção de responder. E está tudo bem. Pode o eliminar? Campbell diz que não planeja o eliminar. O eliminador pergunta o porquê. E o Prota responde que é para dizer aos outros para não se aproximarem da Lady Tristan. E também que um eliminador do calibre dele quase perdeu a vida. E pensa que não sabe quem pediu a cabeça dela. Mas é provável que eles continuem tentando. Se isso acontecer, a possibilidade do demônio cinza da Elnori ser libertado vai aumentar. Então vão tentar acabar com essa possibilidade desde o início. Hasmed pergunta se caso voltar depois disso, o jovem mestre responde para ele tentar a sorte com si mesmo novamente, porque também vai estar a protegendo da próxima vez. O eliminador pergunta se a Lady é tão importante assim para ele. Daud responde que sim. O sistema notifica que o charme mortal foi ativado e as chances do vilão o favorecer aumentaram exponencialmente. Diversas mensagens chegam assim, e a Elnori se aproxima. Em outro lugar, a ruiva coloca a cabeça sobre a mesa e diz que está uma bagunça total, e entende o porquê o chanceler ficou bravo. Mas rastrear a organização imediatamente, já tem uma pilha de serviços para fazer. A academia está uma bagunça interna danada. Está quase confirmado que um espião existe dado o trajeto e o horário da eliminação, e sabe que as situações políticas contra ela são comuns, mas considerando que essa é a segunda tentativa de eliminação, eles devem estar bem determinados. E esse incidente parece um pouco diferente. Quem quer que esteja por trás disso é certo que eles agirão novamente. E as pessoas que estavam com ele todas foram homenageadas. Apesar disso, cada um deles foi subjugado sem nenhuma vítima. O problema é que Daud é o único sem registro de reconhecimento oficial, não há razão para ele não ter um, e não sabe o porquê ele não tem. É como se ele estivesse propositalmente tentando ficar de fora da vista equipe acadêmica. Tristan pergunta será. A ruiva diz que se ela falar será mais uma vez vai abater. A princesa diz para ela ir em frente. A ruiva joga algo e pergunta qual o problema dela. Elnori pega o item na mão e pergunta o que ela quer dizer. A ruiva diz que ela esteve desligada o dia todo e pergunta o porquê ela não consegue se concentrar e diz que não sabe o que é, mas se ela não a falar, não consegue a ajudar. Tristan diz que sente que está começando a se interessar por alguém. A ruiva olha surpresa e a princesa diz que disse que está começando a se interessar por alguém. A ruiva pergunta quem. Elnori responde que ela acabou de falar dele. A ruiva pergunta se é o Campbell. As duas ficam em silêncio por um instante e a ruiva indignada pergunta se ela gosta daquele caipira. Tristan responde que não falou isso ainda. A ruiva pergunta sobre ainda e diz que não sabe o que ele fez para a conquistar e pergunta novamente o que o arquiduque iria falar se descobrisse isso. A princesa responde que aquele velhote com certeza ficaria maluco, e se mesma não foi conquistada, a ruiva pensa que até parece que não foi. De qualquer forma, pergunta se independentemente de como ele fez, ele estava a tratando bem, e diz que normalmente ela começar a ficar desconfiada, como a Lady deveria tomar mais cuidado. Elnori concorda, e diz que só precisa o testar. Vai ficar tudo bem se o observar de perto. A ruiva pergunta o que ela quer dizer. Em outro lugar, o Prota está com um papel na mão perguntando qual o significado disso. Ele lê que infelizmente
simplesmente são incapazes de informar a sala dele. A equipe acadêmica está no meio de um projeto para obter resultados ideais. Pode esperar por boas notícias no futuro. O jovem mestre deita sobre a cama e diz que não quer esperar nada, e é só o jogar em qualquer sala velha. E se pergunta se, embora se forem seguir as regras, não deveria ser colocado na aula especial como o grupo da Elia. E por que estão o excluindo assim? O sistema notifica que a primeira missão principal foi concluída. Novas informações foram atualizadas. A missão principal é resolver o incidente que irá ocorrer durante a cerimônia de recepção dos calouros. A recompensa é equipamento exclusivo. A cerimônia de recepção dos calouros é onde a classe do personagem principal é decidida. Arqueiro, guerreiro, mago, sacerdote e por aí vai. A especialização de classe será decidida com base no foco. Assim como a Elia usa uma espada, também vai usar um conjunto baseado em força. Dessa forma vai acabar com um equipamento exclusivo que combine com isso. O único problema é... Campbell se lembra de quando o sistema notificou sobre os dados da Elnor e Elia e pensa sobre o chefão final, o personagem principal e os eventos da missão principal, tudo ao mesmo tempo. Algo grande definitivamente vai acontecer. Mais notificações chegam sobre o presente de Elnor adquirido um passe duplicador de habilidades. Cópia uma das habilidades do alvo. O prota olha surpreso e pergunta que merda é essa? E sobre copiar uma habilidade, diz que isso é insano. O jovem mestre, bem animado, se pergunta se pode copiar uma habilidade do chefão final e diz que seria um desperdício usar isso agora. Ele pensa que, embora ela ainda possa estar no topo da hierarquia da academia, assim como a personagem principal, Elia é um chefão capaz de crescer. Ela vai ganhar várias habilidades roubadas no futuro, então não tem por que usar esse duplicador de habilidades agora. Por agora, precisa se preparar para o evento que vai acontecer em 3 dias. Felizmente sabe de algo que vai o ajudar a sobreviver. Depois, Daud caminha até o armazém de equipamentos antigos. O prota suspira e diz que é legal poder usar a loja de pontos. E mais notificações chegam da poção de agilidade, aumento de agilidade baixo, máscara das sombras, aumento de agilidade baixo e os sapatos de passarela também. Após passar por cada uma das medidas de segurança, o jovem mestre conseguiu chegar ao farm de tesouros dos viciados. Ele salta, e o sistema notifica que o biscoito de recuperação de vitalidade, a estamina vai se recuperar como nunca. Parece um anúncio, mas Daud acha o efeito real, e agora ele vai procurar. Campbell já encontrou todo o resto e o mais importante. Achou o pico da divindade, um incensário contendo o poder antigo de 1000 anos. O prota pega o item, pensando que achou tudo o que precisava. Barulhos são emitidos. As coisas de cima do monte começam a se mover. O jovem mestre olha assustado e pensa que sabia que tudo estava indo bem demais. As caixas começam a cair, e a Yuria também cai, e o Daud consegue pegar ela no colo. Essa é a Yuria Greyhaunter, o chefão do capítulo 2, apelidada de deusa da espada amaldiçoada. O item que acabou de pegar era originalmente dela, então ela costuma ficar por ali. O sistema notifica que a situação de perigo foi detectada. O perigo é mortal. Sobrevivência desesperada foi ativada como rank. Campbell diz que sente muito por acordá-la. Yuria imediatamente ataca com sua corrente. No começo era para ser um simples duelo contra ela, mas agora é vida ou fim. O prota tenta explicar que é um mal-entendido e não estava planejando fazer nada enquanto ela dormia, e pensa que apesar da força de Rank X, todo o seu corpo dói. A guerreira o encara e tenta o atacar novamente com sua corrente. O jovem mestre desvia por pouco do ataque. Yuria move sua corrente novamente tentando o acertar a qualquer custo, e Daud pensa que felizmente sabe o que precisa fazer para não ser atingido. A corrente quase o acerta por um fio, e Campbell, encostado na parede, pensa que é uma distância de 3,5 passos. Qualquer inimigo a essa distância dela é derrotado, não importa o que façam. Mas em contrapartida, ela não pode se aproximar do oponente por vontade própria. Esse é o mecanismo através da maldição dela. Yuria pergunta se ele poderia dar um passo à frente, e o prota pergunta o porquê, e se é para ela fazer picadinho de si mesmo. A guerreira responde que sim, até que o jovem mestre pensa que também não tem como fugir, até que ele percebe algo, que essa é a área pessoal dela, já que ela tem que ser isolada de todos. Até mesmo o corpo docente não vem ali com frequência, o que quer dizer, e pergunta se ela quer um biscoito. Daud estende a mão com um saco de biscoito de recuperação de vitalidade, recuperar o vigor como nunca antes. Yuria diz que não irá cair nesses truques simplórios, e pergunta se ele realmente está tentando a subornar com comida. Ela corre e diz que irá pensar nisso como um erro. As pessoas só conseguem se comunicar quando estão de barriga cheia. E Campbell se sente aliviado que ela parou, e diz que quase perdeu a vida ali. A guerreira pergunta quem ele é,
e o porquê está ali. O prota pensa que é para roubar, porém não pode dizer isso a ela, e diz que pediram para alimentá-la. Alguém que ela conhece pediu para cuidar dela. Yuria pergunta sobre alguém que conhece. O jovem mestre pensa que deixar as coisas assim pode ser útil no futuro, não tem como encontrar ela no jogo tão cedo, e diz para ela não se preocupar, pois a irmã dela está indo bem no Império Sagrado. O imperador não vai ligar para as duas por um tempo, mas nem é preciso dizer que ela precisará ficar quieta por enquanto e voltará. A Yuria originalmente é do Império Sagrado. O motivo pelo qual ela se escondeu em Elfante foi por causa do Império Sagrado. A espada dela é notória por ser um item maligno, então como o receptáculo da espada, ela sofre a maldição dos 3 passos. Então provavelmente não tem problema falar a alguém como ela sobre a única parte que ela tem sobrando. Ela deve ter passado por maus bocados. Em outro lugar, uma voz diz que agora aquele é o prédio da academia, aquele é o ginásio, e aquele é o prédio arcano, e eles conseguem ver tudo. A instrutora diz que todos eles precisarão escolher as disciplinas principais e secundárias durante a cerimônia de recepção dos calouros que acontecerá em alguns dias. Cavalaria, feitiçaria, engenharia, produção e clero. Eles conhecem esses 5 departamentos. O cadete pergunta se a associação tribal compartilha os mesmos súditos que o Império Sagrado. A instrutora responde que é isso mesmo. Ensinam as mesmas coisas que a fornalha da batalha e o grande templo, e para não pensar em pedir transferência, e vai explicar mais sobre as disciplinas principais agora. O prota pensa que esse é o evento tutorial onde recebem mais informações sobre esse mundo, mas este não pode simplesmente pular. Todo o esforço que fez até agora vai ser inútil. O cadete pergunta se essa é a famosa zona vazia. O jovem mestre pensa que sempre tem alguém que não para de fazer perguntas. Ofélia responde que sim, mas essa é uma área restrita, então eles serão punidos. Daud pensa que a zona vazia é o lugar que sobrou da guerra histórica entre o céu e o inferno. É onde os arautos de Deus e os guerreiros que receberam o poder prenderam os demônios. Já faz centenas de anos, e ainda assim, os conflitos entre as energias da finalização e do divino continuam. Essa área é de suma importância caso os demônios se libertem. E assim o Império Sagrado, a Aliança Tribal e o Império criaram o Triângulo Dourado para ficar de olho nas coisas. Isso inclui a Elfante e as outras academias. O cadete pergunta se podem dar uma olhada mais de perto. A professora responde que ficar perto da beira da barreira protetora dos serafins é permitido. Estariam seguros dentro dela. Campbell pensa que é ótimo e que o plano a partir de agora é sair, comer e voltar. No entanto, vai fazer outra coisa. Anjos que são conhecidos por virar montanhas e secar oceanos, e os serafins, um nível acima deles, criaram essa barreira. Graças a isso, a academia pode existir bem perto dessa área tão perigosa e pergunta se pode comer um pouquinho mais distante de todo mundo e diz que sente um pouco desconfortável ali. A Ofélia pensa que essa criança, muitos dos colegas dele estão falando sobre ele por causa do que aconteceu e diz que não pode ir muito longe, ou então vai acabar se metendo em um monte de problemas. O aluno ao lado diz que ele é um caipira idiota que está ficando todo convencido só porque recebeu uma atenção. Em outro lugar, um item está liberando fumaça, e o prota pensa em chifre de unicórnio, uma pena de fênix e um leque de coralberry. As preparações foram concluídas. Esse ultimato divino é um turíbulo portátil. Uma luz é emitida, e o jovem mestre pergunta se não esqueceu de nada, e pensa que veio até ali para usar isso. Isso o permite alcançar seres que pessoas normais não podem nem sonhar em alcançar. A luz fica ainda mais intensa. Vozes comentam sobre as forças aliadas para planificar tudo, mas apenas colocaram em dreno e foram embora, e dizem que foi o pessoal de Gerion que fez isso. E pergunta se acha que planificar significa cavar tudo. A pessoa que está cavando diz que entendeu, e o chão é bem duro. Eles continuam conversando até que os anjos olham ao lado e perguntam o que tem com esse humano, pois ele está olhando ali já faz um tempo. Ainda assim é legal que ele está apenas em silêncio, muito melhor do que vir ali e ficar os enchendo o saco com o trabalho. O careca pergunta o porquê parou, e o porquê a pá não está se movendo, e diz para espalhar a terra. Um som é emitido. Alguém se aproxima com um caminhão e diz que os tijolos de lama sagrada estão ali e que possam descarregar eles. O anjo pergunta quanto tem, e o motorista responde que é uma quantidade infinita. Alguém se aproxima perguntando o porquê ele está comendo um biscoito de nuvem ali. O anjo pergunta se é uma motorista e diz para ela economizar energia para dirigir. O careca pergunta se não consegue ver que os veteranos estão trabalhando e diz para ir logo. O grandão diz para deixar isso com si mesmo. Enquanto descarregam os tijolos, um deles diz que a entrega de comida não chegou ainda. O capitão se desculpa e diz que o veículo de entrega acabou tendo problemas. Eles estão consertando agora e que possa aguardar mais um pouco. O prota, ainda observando, pensa que tem um motivo para os anjos não descerem quando quiserem.
Se fosse para descrever os anjos, daria para dizer que são um tipo de exército. Possuem uma hierarquia definitiva de ranks e uma cadeia de comando. O outro mundo desse jogo tem as próprias regras. Encontrar anjos só é possível depois do capítulo 2, e interagir diretamente com os anjos de rank alto só é possível muito tempo depois disso. Sabe o que eles querem? É algo muito simples e básico. Depois, o jovem mestre está sentado sobre o chão com comida à frente e agradece pela comida. Os anjos comentam que ele ainda está os observando de lá e perguntam o que será que trouxe para comer, e dizem que com certeza é bom. E será que não podem pedir um pedacinho? O seu parceiro diz que ele não alcançou a condição para descer, e pergunta o que ele está dizendo, e diz para ir logo e trazer esses tijolos. Dowd os chama e diz que antes de continuarem trabalhando, comam isso ali, senão vão acabar desmaiando de exaustão e fome, e Campbell usa a transmissão de oferenda concluída. Uma luz é emitida e o alimento aparece na mão dos anjos. Eles comentam sobre os alimentos e sobre o humano ser bem atencioso. O prota pensa que as leis do outro mundo são diferentes do mundo físico, então uma única porção para si mesmo é mais que o suficiente para todos eles. Depois, ainda no mesmo lugar, o anjo diz que comeu muito bem, um luxo enorme que tiveram no trabalho hoje, e pergunta se esse turíbulo perto dele veio até si mesmo porque queria algo, e diz que vai abençoá-lo e que possa levar ali. O jovem mestre se aproxima com o item e o anjo diz para ele falar o que quer, mas precisa ter uma razão. Vai dar o seu melhor para alcançar as expectativas? Dowd fica impressionado, e se pergunta se tudo isso sem nem mesmo precisar negociar, e Campbell pensa que preparou dezenas de estratégias de negociação, e pergunta se também tinha uma rota tão fácil quanto essa na história original. O anjo pergunta se ele está se perguntando o porquê está o tratando, um ninguém, como si mesmo tão bem assim, e diz que dá para saber. O prota se pergunta se é uma intuição talvez, pois só de olhar ele consegue ver a verdadeira natureza de algo. O anjo diz que entendeu. Ele é bem informado, possui uma habilidade, mas falhou em desenvolvê-la ao mínimo. Vai o beneficiar bastante no futuro, então invista nela agora. O jovem mestre se pergunta se ele está falando sobre aquele presente, pois ele está falando da sua característica amado pelo diabo. O anjo diz que esse presente é bem mais forte do que pensa, mas como ele vai usá-lo por conta própria por causa disso, ele foi pego por um cruel, porém amigável monstro. Dowd pensa que sabia. Depois de deixar o turíbulo em segurança, vai descobrir todas as estratégias disponíveis para si mesmo, vai se certificar de encontrar uma rota otimizada para a sua sobrevivência. O anjo diz que um humano normal iria imediatamente ser tomado pelo medo, e ainda assim, ele começou a pensar em estratégias calmamente e entende que um grande homem está nascendo, acha que não vai precisar se preocupar. E acabou a bênção, Campbell agradece. Uma voz pergunta o porquê ele está dizendo isso para um humano como ele. E se terminou de mover os tijolos de lama, o prota se pergunta o que ele quer dizer com cruel, porém amigável. E si mesmo, um grande homem. E se isso não é o superestimar? E o sargento diz para acreditar em si mesmo. Pelo menos teve um reconhecimento. Depois, o jovem mestre ainda está sentado sobre o chão com o item ao lado e pensa que só está trabalhando duro porque não quer perder a vida. Ainda assim, é o aviso de um anjo. Então tem que pensar sobre isso com cuidado. O sistema notifica que o Ultima da divindade contém um poder especial de seres divinos de outro mundo. Contém duas habilidades. Ascetismo C usa uma pequena quantidade para converter temporariamente todos os atributos adicionais em Constituição, pode ser evoluído através da prova de fé, e usa uma pequena quantidade de mana para criar uma barreira protetora de uso único e recebe o efeito de Constituição. Dowd pensa que aquele anjo o deu umas bênçãos bem úteis. O atributo de Constituição é relacionado à saúde, então tem um efeito direto na sobrevivência, já que a sua sobrevivência desesperada pode aumentar muito seus atributos. Tem certeza que vai fazer um bom uso dessas habilidades. A parte mais importante é a evolução. No mundo do jogo, as coisas que podem ser desenvolvidas podem naturalmente melhorar a performance. Ter recebido algo como isso tão cedo na história é uma sorte muito grande. O problema é a notificação que fica aparecendo que usar uma pequena quantidade de mana. Campbell pensa que isso para si mesmo é um inferno, já que não tem nenhuma característica relevante ainda. Se não puder usar mana agora, vai ter que fazer uso de mais medidas temporárias, é por isso que veio ali. Uma voz pergunta se não prestar atenção é uma especialidade dele. O prota responde que estava prestando. A voz pergunta se é mesmo e se ouviu o que si mesmo estava falando. O jovem mestre responde que ouviu tudo e pergunta se ele disse para formar times de 2. O rapaz pergunta se ele sabe o que são times de 2 e onde está o parceiro dele. Dowd responde que ela estará ali em breve. O rapaz dá risada e pergunta quem viria para um cara tão excluído como ele. Campbell responde que não está mentindo.
esse lugar vai ficar lotado logo. O rapaz pergunta sobre o que ele está falando. O prota responde que sua parceira não é só popular e pensa que ela vai chegar daqui a pouco de acordo com a história. Elia se aproxima e pergunta se esse é o departamento de pesquisa de monstro. O jovem mestre a cumprimenta e pensa que a verdade é que originalmente não queria se envolver com a personagem principal, mas mudou de ideia, especialmente depois de ouvir o conselho daquele anjo mais velho, e pergunta se aquilo que ela disse sobre se conhecerem melhor antes ainda está valendo. A gênia coça a cabeça e se lembra de quando ele disse que realmente gostava daquela pessoa, das pessoas dizendo sobre ser proibido calouros namorarem. No tempo atual, Dowd estende sua mão. Elia pensa que ele é incrível. Nada que tentou funcionou, então agora recorreu. E se pergunta sobre a estratégia de fazê-los ter inveja que só tinha ouvido falar, e quão delirante esse maldito maluco está. Na academia, dungeon de fachada, uma voz pergunta se ele tem certeza quanto a isso. Campbell diz para ela ter fé. Pensou que ela quisesse ser sua amiga, e pergunta se ela já se esqueceu de quando ela tentou o bater quando se viram pela primeira vez. A gênia responde que é claro, mesmo que si mesma tenha sido quem apanhou. O prota diz que se ela quiser ser sua amiga depois daquilo, então que possa fazer o que quiser. Agora, às 9 em ponto, são 3 no total. Monstros se aproximam para atacar. Elia decapita a cabeça de um. O jovem mestre diz que mais 2 estão vindo do telhado. Morcegos se aproximam. Dowd diz que o ponto fraco deles é no pescoço, e que possa mirar no corpo, não nas asas. A gênia os ataca imediatamente com sua lâmina, e diz para ele parar de dar ordens e ajudar. Campbell diz que 2 adagas jogadas da esquerda e direita estão indo na direção dela, mas ela só pode jogá-las para longe. Precisa aguentar 10 segundos. Elia fica atenta. O prota diz que foi ótimo. O próximo vai ser um veneno de paralisia. O seu ejetor fica na direita e que possa o quebrar. E agora desvie das 3 flechas vindo da sua direção, e que fique parada ali, e agora tem um ataque vindo pelas costas. Elia bloqueia um ataque e pergunta se já que ele sabe de tudo isso, ele não se sairia melhor que si mesmo, e diz que vão conseguir passar por isso bem mais rápido se trabalharem juntos. O jovem mestre pensa que até quer ajudar, mas não pode. É um figurante fracassado com atributos de rank F. Não há intenções eliminatórias em uma luta de mentira, então a sobrevivência desesperada não vai ativar. Esses monstros são seres artificiais programados para fazer ações repetidas. Como a sobrevivência desesperada não é uma técnica absoluta, vai precisar aumentar seus atributos logo. A gênia grita chamando por ele. Dowd se pergunta se foi cruel demais. Elia corta a cabeça do adversário que estava prestes a acertar seu parceiro. Ela olha confiante. Campbell olha surpreso. A gênia consegue quebrar o recorde anterior. Ela fica surpresa e pergunta o que está havendo, e diz que lutou sozinha, mas conseguiu um recorde em um nível feito para 2 pessoas, e pergunta novamente o que está havendo. O prota pensa que não pode parecer, mas conhece esse jogo de cabo a rabo, e diz que acha que deram sorte. A próxima área vai ser mais difícil, mas vão continuar. Em outro lugar, alguém está assistindo a luta deles e diz que eles estão se saindo bem. É a diretora, que também diz que parece que vão ter que investir mais nos desafios ano que vem, e pergunta o que Conrado acha. O Conrado responde que também acha e pergunta se eles foram feitos pelo departamento. Alguém responde que sim. O Conrado diz o mais importante, parece que teve sorte. O aluno que esteve observando está fazendo o teste, e pergunta se fala da garota e se é a próxima candidata à guerreira do semestre, e diz que ela está progredindo bem rápido, é digno da atenção dele. E ela não. Ele, Dowd. A diretora pergunta sobre esse charlatão, e se ele não está apenas se aproveitando das capacidades da candidata à guerreira, e o porquê diz isso. O Conrado responde que a candidata à guerreira nunca teria conseguido quebrar a recorde sozinha. Qualquer pessoa normal veria que a candidata à guerreira é mais forte e tem um papel mais ativo, mas ele é a chave. A posição da companheira, a forma em que ele dá ordens no momento certo, a habilidade de não ser um fardo para ela, cada ação que ele toma demonstra um julgamento perfeito da situação, e também pensa que é tudo friamente calculado. É como se ele já tivesse ido para o campo de batalha milhares de vezes, e diz que vão fazer uma aposta. No treinamento, Conrado Valtadori, do Departamento da Cavalaria, diz que se interessou bastante nos dois, e a diretora da criação de feitiços e si mesmos decidiram fazer uma aposta. O tema é se eles dois serão capazes de quebrar o recorde que tiveram quando eram calouros. Se conseguirem bem, os dará a chance de fazerem um pedido para a diretora. Percy se pergunta o porquê ele iria tão longe assim. O Conrado diz que irá o forçar se acharem que é muita pressão,
O recorde atual já é bem impressionante e, sinceramente, esse pedido é algo impossível de fazer. O Prota responde que conseguem no mínimo fazer isso. A diretora diz para olhar só para ele. Valtadori diz que vai apostar a vitória dele e então que possam começar. Depois, em outro lugar, uma voz pergunta o que está acontecendo ali. A ruiva diz que entende que viria ali para clarear a mente, mas tem exagerado e pergunta qual é a dela. Elnor, deitada sobre o chão, diz que tem algo que queria se lembrar, e quando era jovem, sua mãe ensinou esses movimentos. E não lembra deles? Então recomeçou do início. Um demônio habita no plasma Tristan. Esse rumor tem dois lados. Um é o talento surreal que ele possui. O outro é os surtos de loucura ocasionais, demonstrações explosivas de violência e perda de sanidade. Esse é o motivo pelo qual os membros da residência Tristan, independente das conquistas, vivem os últimos anos de forma miserável. A ruiva pergunta se não é nada sério. A princesa responde que agora que parou para pensar, não é nada demais mesmo. A ruiva pergunta se jura e diz que então acha que pode falar. Elnor pergunta o porquê ela está sendo tão cautelosa, pois já disse que nada vai a incomodar. A ruiva diz que é sobre aquela informação que ela pediu um relatório imediato e ouviu isso de um dos seus calouros. Mas Dowd está com a próxima candidata à guerreira do semestre. Tristan pergunta sobre a próxima candidata à guerreira do semestre. A ruiva responde que sim, e que a garota que lutou contra ele. A princesa pergunta se então eles foram um par. A ruiva responde que provavelmente porque a dungeon de fachada requer times de 2. Elnor diz que entende. Ela suspira e diz para a levar até lá. A ruiva diz que ela acabou de dizer que não tinha problema com isso. Em outro lugar, o Prota está com sua lâmina na mão e pergunta o que ela planeja fazer. Elia responde que está bem ciente de que ele é habilidoso, mas mesmo que esse seja o caso, pergunta se vale mesmo a pena desafiar o recorde de todos os tempos, e diz que a autoconfiança dele é impressionante, e pergunta se tem algum bom motivo para fazer isso. O jovem mestre pensa que é mais fácil mirar nos pontos fracos deles porque os monstros artificiais têm um padrão de movimentos consistente, mas isso não pode dizer a ela, e diz que é porque ela está ali com si mesmo. A gênia diz que ele é um cara de pau. O Conrado pergunta se ele está pronto. Dowd responde que sempre está pronto. Valtadori diz que agora é possível ajustar a dificuldade da última sessão, mas ele ganha pontos quanto mais difícil for. Campbell diz para colocar na maior dificuldade. A diretora diz que não acredita nesses calouros e gosta de como são energéticos, mas isso está indo longe demais. A maior dificuldade é quase um combate de verdade. Tem chance de eles perderem a vida tentando. O Prota diz que mesmo assim acredita que devem tentar. O Conrado diz que vão aceitar o pedido dele. O jovem mestre diz para a sua parceira não ficar nervosa. A água já foi derramada. Percy diz que não acredita nele. Valtadori diz que ela age como se essa fosse a primeira vez que isso acontece e pergunta se não fizeram a mesma coisa pelos calouros anteriores. A diretora diz que isso é totalmente diferente. Eles realmente podem perder a vida ali. O Conrado diz que verão e tem certeza de que ele tem um motivo para estar tão confiante. E mesmo que as coisas fiquem perigosas demais, tudo o que precisam fazer é salvá-los. E o modo carnificina foi ativado e que possa provar o valor. Elia diz para irem. Percy suspira. O rapaz pensa que o grupo está completamente ferrado. O sistema notifica que o perigo foi detectado. Determinaram que o nível de perigo é risco de vida. Os monstros avançam, Dowd os encara e decapita o pescoço dele facilmente. Valtadori, bem animado assistindo, diz que sabia e que era isso que estava esperando. E pergunta se a diretora viu. Elia diz que sabia. Campbell continua avançando e atacando. Percy, indignada, pergunta como isso é possível, pois ele era completamente inútil. O Conrado responde que ele só estava fingindo e, no entanto, não o culpa. Teria reagido da mesma forma se não tivesse visto a mudança de habilidade dele antes. Conforme o tempo passa, os monstros ficarão mais fortes, e ele também. O que significa que eles irão ficar mais fortes simultaneamente. O Prota continua eliminando os monstros facilmente. A Elia dá um golpe no monstro e chama pelo seu parceiro. O jovem mestre avança usando a técnica de espada dos Tristan e ataca o inimigo diversas vezes rapidamente. E uma voz os parabeniza pela força incrível dos dois. E eles conseguiram quebrar o recorde de todos os tempos. O monstro avança nas costas do Dowd e uma voz diz para ele se abaixar. Uma luz é emitida e pedaços do corpo do monstro são cortados em pedaços pelo Valtadori, que também diz que parece que ele bateu um recorde, que não vai ser quebrado tão cedo, e pensar que teria um calouro capaz de acabar com os monstros artificiais de Elfante como se fossem grama, e agradece pelos esforços, e diz à diretora que ganhou. Depois, fora da sala de treinamento, eles observam um papel que está escrito sobre um aluguel de um item armazém visionário e a capacidade de pedir qualquer favor ao reitor de feitiçaria. Elia diz que isso é incrível. O Prota diz que isso não é algo que qualquer calouro pode ter. A gênia diz que por falar nisso notou antes. Pergunta se ele é sempre tão calmo.
O jovem mestre pergunta o que quer dizer. Elia responde que não importa o que aconteça, ele sempre age como se já soubesse que a situação fosse acontecer, ou é como se fosse exatamente como planejou. Algo no jeito que ele age dá essa sensação. Daud pensa que é claro que sim, porque já sabe de todas essas coisas. A gênia estende a sua mão e pergunta se os garotos não fazem isso com os amigos. Quer dizer, um soquinho. Campbell não acha isso nada amador e dá um soquinho. O sistema notifica que o estágio de curiosidade dela aumentou para 5, perto de alcançar o estágio digno de confiança. Elia o observa e sai correndo dizendo que o vê amanhã então. Uma voz diz que não sabe se ela é amigável ou só estranha. O prota diz que foi o que pensou também. Até que ele percebe que é a presidente do conselho estudantil à frente. Elnor pergunta se ele gosta daquela caloura. O jovem mestre, meio sem graça, se hesita em falar e pensa que como a sobrevivência desesperada não ativou, parece que ela não quer fazer nada com si mesmo. E se pergunta o porquê disso, pois nem namoram. Tristan diz que vai repetir só mais uma vez e pergunta se ele gosta daquela caloura. O sistema notifica o perigo detectado. Daud pensa que sente que precisa falar algo rápido. Ele a chama e diz que, por mais que estivesse treinando com a Elia durante todo esse tempo, se mesmo queria era ver ela. A princesa pergunta se assim do nada. O prota se pergunta o que si mesmo está fazendo, pois nunca que isso vai funcionar. Elnor pergunta se então ele sentiu sua falta durante todo esse tempo. O jovem mestre responde que sim. Tristan pergunta o porquê, e Daud diz que se pergunta isso também e quer saber o que está acontecendo com si mesmo. A princesa diz que entende e que é uma daquelas amizades, e sabe que é porque o salvou naquele dia no trem, e para certificar de lembrar quem tem prioridade, Campbell se pergunta sobre prioridade e do que ela está falando. A Elnor diz para ele não se preocupar, veio entregar esse papel para ele. O prota se pergunta se é uma carta de amor, e se é um desafio, e o que é, pois isso nunca aconteceu na história original. Tristan diz que planejava o dar isso amanhã, e que possa certificar de abrir quando estiver sozinho. O jovem mestre envergonhado responde que entendeu. Depois, no dormitório, Daud pensa que não deveria ter aberto, e pergunta se ela quer ser sua parceira, e diz que amanhã é a festa de boas-vindas dos calouros, e tinha se esquecido, e pensa que virar o parceiro dela não é o problema. Tudo o que precisa fazer é passar um tempo com ela durante a festa de boas-vindas. O único problema é a punição que vai vir se rejeitar a oferta. Os níveis de afeição dela não só iriam diminuir, como ela também pode se tornar hostil com si mesmo. Campbell ouve alguém batendo na porta e abre, dizendo que imaginou que fosse ela. Elia diz que ele entende bem rápido. Ela entrega uma carta e o prota pergunta sobre isso novamente. A gênia pergunta, como assim novamente e se alguém o deu um? O jovem mestre responde que não e pergunta o que é isso, pensando que quase perdeu a vida agora e para não dizer que ela fez o mesmo pedido. Elia diz que é uma surpresa. Se decidiu durante a batalha de fachada e vai ter que se apressar por conta daquelas regras esquisitas que a presidente do conselho fez e que possa ler de uma vez. Daud coloca a mão sobre a cabeça e se pergunta o porquê esse mundo tem tanto esquisito e se será que é outro pedido de parceria. E pensa que não. Como é da Elia, provavelmente é um desafio, mas ela disse que era surpresa. É um pedido para ir para a festa com ela. Campbell fica sem saber o que fazer e pensa que isso não aconteceu na história original, e se pergunta o porquê elas não facilitam para si mesmo. E o prota pensa que se escolher a Elnor, será visto como um vilão pela personagem principal, e se escolher a Elia, a boss final, vai ser hostil contra si mesmo e pode acabar finalizado por conta daquela prioridade, ou o que seja, mas se recusar as duas não sabe o que fazer, isso deve ter acontecido porque ambas ainda estão na fase de interesse. É um problemão, e fica confuso se deveria aceitar. Em outra sala, uma voz diz para a turma B ir por ali, e pergunta, cadê a última da turma C? E se ele foi no banheiro, o cadete diz à professora que eles estão ali. A sala está lotada de pessoas. Elia diz que tem bastante gente e se sente em um abatedouro, e agradece o seu parceiro por ter vindo junto. E é o Daud. Os dois caminham juntos. Depois, ainda no mesmo lugar, o sistema notifica o clone ambulante 1000 ganhar a habilidade de criar um clone do original. Aprimoramentos são aplicados, e Campbell pensa que teve que usar todos os pontos que juntou, mas isso pode funcionar. Mais notificações dizem sobre o evento, o encontro duplo. Ele decidiu ir em um encontro com as duas, e para não ser pego até o fim do evento, uma penalidade será aplicada no caso de falha. O prota pensa que mesmo que tenham várias pessoas isso pode acabar muito mal, vai ser pego se alguém ver a si mesmo, e o clone no mesmo lugar vai usar a opção Cavalheiro Frio para mantê-lo de boca calada. Até que o jovem mestre arregala os olhos ao ver uma besta, uma voz com uma carroça diz para saírem do caminho agora. Daud fica calmo e pensa que é só um monstro lá fora. Parece que eles planejaram fazer experimentos nele antes dele escapar. Isso vai começar o evento principal e só precisa sobreviver. Um encontro com a Elnor e Elia. Espera que as coisas acabem bem. O sistema notifica que o feromônio, ele não é mais apenas um garoto
comprado, aplicado. Até que o prota percebe algo, a Tristan se aproxima e pergunta que cheiro é esse. E se é algum perfume, o jovem mestre responde que não. Acha que essas flores são bem cheirosas mesmo. A princesa diz que sabe que esse cheiro vem dele e está a deixando doida. Dowd se pergunta o que caralho si mesmo quis dizer com feromônios. Mais notificações chegam sobre os efeitos dos feromônios foram aplicados no alvo Elnor. O alvo está tentando o máximo não se interessar por ele. Tristan diz que se pergunta como não percebeu isso antes, mas ele é mais másculo do que pensava. Campbell só quer que ela pare e pergunta o que ela acha de irem até o evento e se podem dar uma olhada nas barraquinhas. A princesa diz para ele assumir a liderança. E o prota pensa que mais ou menos por agora o clone e a Elia devem ter se encontrado. Precisa ter certeza de não encontrar com eles e espera que nada aconteça. Talvez não aconteça nada se continuar assim. Tudo o que o clone e si mesmo precisam fazer é acompanhar as duas. E pergunta o que ela acha de irem até aquela barraca de lanches comer alguma coisa. Elnor responde que pode ser. O jovem pergunta o porquê ela não experimenta esse espetinho de javali e pensa que essa é a pior recomendação possível para ela, que toma conta da aparência. Preciso diminuir os efeitos dos feromônios. Tristan pergunta como ele sabia que gostava de um desses. Ou foi só uma coincidência? Dowd pensa que foi coincidência. Talvez seja ela ver que não gosta de javali. A princesa pergunta se ele continua comendo e Campbell pensa que precisa manter o relacionamento e ao mesmo tempo manter distância. E também em ter certeza que Elia fique longe, o mais longe possível. Elnor diz que parece que eles vendem acessórios e pergunta se ele quer algum desses. O prota responde que não, mas pode comprar um para ela. E se pergunta sobre comprar um presente para ela. E pensa que é sem chance e precisa diminuir a afeição dela. O jovem mestre mostra um botão e pensa que precisa achar o pior presente possível. Tristan responde que na verdade precisava de um botão para um dos seus uniformes. Dowd pensa que isso vai ser difícil. Depois, eles se sentam e a princesa pergunta se ele já escolheu o mestrado. Campbell responde que escolheu, planeja estudar teologia. Elnor pergunta sobre tecnologia e o porquê ele não pensa melhor nisso. E diz que com o talento dele seria um desperdício ele não se juntar aos cavaleiros. O prota responde que tem algo que quer aprender no departamento de teologia e pensa que escolheu essa rota por um motivo. Tristan pergunta se é algo que ele quer aprender. O jovem mestre responde que é para proteger o que é mais precioso para si mesmo. Precisa aprender uma coisa lá. A princesa pergunta o que ele quer proteger. Dowd pensa que a sua vida e a queda, habilidades sagradas, são perfeitas para sua sobrevivência. Elas são cruciais no final que quer e diz que, desde pequeno, tem algo que sempre quis proteger. E Campbell também pensa que o incidente da Sociedade Secreta, um evento que está por vir, o chefe desse capítulo é estranhamente fraco contra habilidades sagradas. Elnor pergunta se isso tem a ver com o porquê dele se envolver tanto com si mesma e diz que está ciente da maldição da família Tristan. O prota responde que sim e que está falando da maldição que transforma todos os membros da família em malucos e pergunta se a única forma de prevenir isso não é através de treinamento mental. A princesa pergunta se ele está ciente das soluções. O jovem mestre responde que a bênção dos anjos é um milagre onde dois arcanjos dão a uma única pessoa ambas as bênçãos, ou ao menos é o que dizem por aí. Elnor diz que exatamente é tão difícil assim, por isso apesar das conquistas dos Tristan continuam a ser temidos, e pergunta como ele consegue ficar tão próximo de si mesma, porque ele sempre está lá quando alguém tenta a eliminar e quais as intenções dele. Dowd, desconfortável, responde que a coisa que quer proteger é ela. A princesa pergunta se o que ele está tentando proteger é si mesma. Campbell responde que se não a proteger si mesmo, perderá a vida. Essa é a verdade e não tem outros motivos. Elnor diz que sabia disso desde o começo, mas ele realmente é um cara bem estranho. O prota diz que já disse isso várias vezes e pensa que contou toda a verdade para ela sem mentir e espera que isso seja o suficiente para sanar a curiosidade dela. Em outro lugar, com monstros presos em jaulas, Elia se pergunta se ele está bravo com si mesmo. É por isso que ele não está falando nada e pergunta como acabaram no porão. Ela pensa que precisa se aproximar mais dele para aprender mais sobre a família Tristan. Não sabe o que fazer com homens como ele e, na verdade, não sabe como falar com nenhum homem. Isso está a deixando maluca e se pergunta que diabos de lugar é esse, que todos os monstros estão vivos. A gênia diz que parece que todos eles são utilizados nos experimentos da academia, os professores dali são bem irresponsáveis, e pergunta como eles deixam o porão desse jeito. Ela olha ao redor e percebe que tem até alguns monstros maiores ali e eles nem estão presos. O monstro joga algo, Elia se assusta, até que acontece uma enorme explosão e o clone a protege. Enquanto isso, na sala com diversas pessoas,
um barulho muito alto é emitido, e no porão o clone está com as costas queimadas por causa da explosão, e diz que esse é o seu trabalho. Elia o encara e pergunta o que ele quer dizer. Os monstros se soltam das jaulas e vão na direção dela. A gênia pega um pedaço de madeira e agradece por a proteger, e diz que agora é sua vez. O sistema notifica sobre a missão principal. Os monstros apareceram e que possa resolver a situação. Se muitas pessoas perderem a vida, receberá uma grande penalidade pelo cenário, com a recompensa de materiais de equipamento exclusivos. Na sala, o prota levanta da mesa imediatamente e sai correndo, dizendo que precisa fazer uma coisa, e precisa que ela vá procurar por um dos padres. Elnor diz para esperar, e o jovem mestre, enquanto corre, grita para ir, pois precisam proteger os estudantes. Dentro do porão, Elia respira ofegante. O sistema notifica que o clone foi recuperado. Daud corre dizendo sobre os monstros soltos e pergunta se esses são todos. A gênia, depois de derrotar os monstros, diz que ainda bem que ele está acordado. Mais notificações chegam que os níveis de afeição dela aumentaram. Curiosidade, interesse. O cenário principal mudou. Elia diz que os monstros maiores escaparam. Campbell pensa no urso de antes e deve ser ele. A gênia diz que ele deve estar em algum lugar no primeiro andar, tem que detê-lo rapidamente e acha que vai descansar um pouquinho. O prota pergunta se ela está bem e pensa que neste exato momento o cenário principal é prioridade. E se falhar, vai receber uma penalidade enorme e precisa evitar que isso aconteça. Uma voz diz para esperarem até que os professores e os cavaleiros cheguem e garantam que a barreira não quebre. O urso enorme com sua força consegue quebrar a barreira. Uma voz diz que nem o reitor e nem o professor Conrado estão ali agora. Alguém responde que mesmo que esse seja o caso, não podem usar a bênção dos anjos. Elnor pergunta se ele se chama de padre e diz que tem estudantes ali. O padre diz que essas palavras são duras para serem usadas com um professor. Uma barreira de alto nível, como a bênção dos anjos, não é algo que possa usar. Os cavaleiros vão chegar em alguns minutos, vão esperar por eles. Foi por isso que tentou impedi-los de fazer experimentos com esses monstros e sabia que nunca deveriam ter dado esses direitos à família Tristan. O jovem mestre avança e diz que vai cuidar disso. O padre pergunta quem é esse e diz que é melhor dar meia volta e ele é um mero estudante, e pergunta se ele sequer sabe o que é uma bênção. Daud continua correndo na direção do monstro e o sistema notifica que o ultimato divino foi combinado com o rosário do padre, habilidades usáveis, asceticismo, escudo sagrado, a situação perigosa detectada. O perigo é risco de vida, sobrevivência desesperada ativa como Rank X. O rapaz ao lado pergunta o porquê ele não está fugindo. Campbell responde que vai tentar ganhar tempo e que possa tirar os estudantes dali. O sistema notifica asceticismo. Todas as estatísticas adicionais serão convertidas em Constituição, Barreira Santa. O prota libera um poder muito poderoso, emitindo uma forte luz. As pessoas olham surpresas e perguntam se isso é a bênção dos anjos. O jovem mestre continua usando a bênção, e o padre pergunta como um mero estudante pode usá-la, e se ele sabe que até mesmo os padres oficiais precisam passar por inúmeras rezas só para usar isso. Elnor pensa que depois de tudo o que aconteceu nem se surpreende mais, já o viu esconder o potencial inúmeras vezes. O padre pergunta como aquele monstro estúpido não consegue quebrar uma barreira simples, e diz que também é aquele estudante idiota que está projetando-a. Uma voz pergunta se ela é mesmo um professor, pois nem sequer está ajudando. Tristan pergunta se ela está. Elia se desculpa e diz que ele era claramente inútil para si mesmos. A princesa pergunta o porquê ela demorou tanto. A gênia responde que estava desmaiada no porão. Acabou de acordar e para esquecer isso. E aquele cara usar a bênção no lugar assim. E ele nem é um padre guerreiro. É dito que precisa treinar por pelo menos 10 anos para poder usá-la e pergunta como isso é possível. Elnor se pergunta sobre a energia sagrada, que só pode ser usada depois de 10 anos de treinamento. Ela se lembra que ele disse que tinha uma coisa que queria aprender no departamento de teologia e precisa aprender uma coisa lá. Se não a proteger, iria perder a vida e não tem nenhum motivo. A gênia diz que mesmo que seja uma bênção armazenada, deveria ter um limite para tanto potencial da bênção, ele poderia controlar. Deve ser legal para ela. Tristan pergunta do que ela está falando. Elia responde que ele está fazendo tudo isso pela família Tristan e por ela. O prota continua usando a barreira contra o monstro e a gênia continua dizendo que não tem nenhum outro motivo pelo qual ele faria tudo isso. A princesa pensa que sentiu isso desde o começo. Passa em sua cabeça de quando estava isolada e apareceu uma luz. No tempo atual, Elnor saca sua espada e pensa que ele realmente é estranho. O jovem mestre está usando toda a sua força para manter a bênção. Elia e as pessoas ao redor ficam surpresos ao ver a presidente avançando na direção do monstro. Tristan salta sobre o urso e o ataca causando um grande impacto. Ao ferir o monstro, grita de dor.
A princesa salta sobre o chão e Dowd pensa que essa é a verdadeira técnica de espada dos Tristan. Elnori continua atacando o monstro com suas habilidades, causando muita pressão no local. O monstro está bem ferido. Tristan se move e, avançando na direção do urso junto com sua lâmina e usando a técnica tramontana, joga o urso longe. Campbell pensa que está em um nível diferente da sua versão copiada e se pergunta se isso está certo, pois no original ela nunca se envolveu nesses eventos. O sistema notifica a missão principal: subjugação de monstros, contagem de vítimas, uma conquista incrível. O tempo até os cavaleiros chegarem são 30 segundos, e o prota pensa que todos os professores que brigaram para conduzir experimentos nos monstros vivos são apoiadores dos Tristan. Se Elnori se envolver, ela basicamente está admitindo a culpa da própria família, e ela não teria interesse em fazer movimentos políticos. E o jovem mestre se pergunta o porquê ela está ajudando. Dowd não consegue entender e pode pensar sobre isso depois. O lugar fica coberto por chamas e vozes dizem que todo mundo saiu. A princesa guarda sua espada e diz que acabou. Campbell arregala os olhos e diz que o monstro está atrás dela. A Elnori arregala os olhos assustada e o prota, sem pensar duas vezes, usa a bênção novamente contra o monstro, mas acaba se ferindo por se esforçar demais. Depois, o jovem mestre aparece deitado na cama acordando. Uma voz diz que ele acordou. Dowd pergunta sobre os monstros e sobre Elnori. Uma voz diz que os monstros foram derrotados e Tristan está bem. E é a chanceler Atalante que também diz que é claro que todos os estudantes estão ilesos. E pergunta se ficou surpreso em ver o visitando. E diz que não conseguiu uma chance de conversar com ele após os duelos dos calouros. Campbell diz que está bem e pensa que a Atalante Swanson é a imortal que viveu por centenas de anos. E se pergunta o porquê alguém como ela está o visitando. E se é porque usou as bênçãos dos anjos. A Atalante diz que está ali para compartilhar algumas notícias ruins e outras ainda piores, e pergunta quais ele quer ouvir primeiro. O prota pergunta: quais as notícias ruins? Swan responde que ele está recebendo mais atenção do que qualquer outro dos estudantes recebeu, e não há nenhum único estudante que esteve envolvido em cada acidente e incidente como ele. Pela minha experiência com o azar, ele continuará sendo pego no fogo cruzado de eventos infelizes. O jovem mestre pensa que não queria que nada disso acontecesse, e a Atalante diz que há outra parte das notícias ruins e pergunta o quanto ele sabe sobre o demônio. Depois, ainda no mesmo lugar, Swan diz que essa é uma reação interessante e ele não está nem um pouco preocupado, apesar da presidente da academia falar sobre isso. Dowd diz que não acha que deveria revelar o tanto que realmente sabe. E se fizer isso, não será o que ele pode estar planejando. A Atalante pergunta o que ele quer dizer com planejando. Campbell responde que foi o único que não foi atribuído a uma classe. Ainda não pode nem ir à aula. Swan diz que entende que ele está aborrecido com a situação e, graças a todos os eventos recentes, teve que fazer controle de danos. Não tem certeza se ele sabe, mas atualmente a hegemonia atual não tem muito controle sobre a sociedade. O momento é péssimo para eles. Farão qualquer coisa para conseguir indivíduos talentosos, mesmo que signifique trazê-los do inferno. O prota diz que o golpe de estado da aliança tribal, as mudanças na organização do Império Sagrado e o sucessor do trono, e pergunta se não é por causa disso o motivo por todos os eventos recentes. A Atalante pensa para olhar só para ele e diz que ele está certo. Agora o Triângulo Dourado, embora pareçam bons vizinhos por enquanto, na surdina a competição acirrada pelos mais talentosos continua a acontecer à medida que falaram. A maioria dos estudantes não teria interesse em nada disso. O jovem mestre diz que está correto. Graças a isso, o continente inteiro está sentindo os efeitos. Todos os eventos em que se envolveu devem ter chamado a atenção deles. Apesar disso tudo, eles ainda não fizeram nada. Isso não faria sentido a não ser que alguém estivesse sendo forçadamente restrito de transmitir informações. Swan pensa que ele é politicamente inteligente também. Dowd pergunta se seria perigoso se chamasse a atenção deles agora. A Atalante responde que sim, o mundo irá acabar. Ela mostra a cidade inteira pegando fogo, pessoas perdendo a vida queimadas. E a Swan pergunta se conhece este selo, e diz que foi por isso que perguntou dos demônios. O prota pensa que é o selo dos purificados. A Atalante se pergunta se ele também sabia sobre isso. O jovem mestre pensa que os purificadores é uma organização de adoração demoníaca que se move pelas sombras, uma organização cujo único objetivo é trazer demônios para acabar com esse mundo. Swan diz que ambas as tentativas de eliminar a Elnori falharam, e o incidente da fuga dos monstros, eles são os suspeitos de causarem essas situações. Ambas foram tentativas de atacar a família Tristan. Não há garantia de que isso acontecerá uma terceira vez. Dowd pergunta o porquê ela está o contando isso. A Atalante diz que apesar de não poder o dizer o porquê, quer que ele pegue isso. Campbell pensa que é uma chance interdimensional. É um item desequilíbrio que pode abrir portais para outros mundos. Swan diz que pela expressão dele, ele sabe o que é isso e que possa cuidar bem disso e amostre o progresso dele. Se gostar
acordo que ele a mostrar o dará alguns itens adicionais. A conversa que acabaram de ter deve ser mantida em segredo. E pergunta como vai a relação com a candidata à guerreira e a Lady dos Tristan. O prota se pergunta o porquê ela tem que o perguntar isso e diz que estão indo bem. Swan diz que espera que continue assim. O jovem mestre pergunta o porquê e se tem algum motivo para fazer isso. A Atalante responde que sim e que o mundo vai acabar se ele não fizer. Dowd se pergunta o porquê o mundo acaba tão fácil ali. Swan diz que não está mentindo e pensa que o objetivo final do plano só pode ser realizado através desses três. Em outro lugar, Campbell está com uma carta na mão pensando sobre o fim do mundo e vai pensar nisso depois, mas nunca pensou que ela daria isso. Deveria ser impossível o jogador conseguir esse item. Deve ter alguma coisa errada com o cenário principal. Conrado diz que ali está ele e estava o procurando. O prota pergunta o motivo. Valtadori responde que mesmo que ele não tenha sido designado a uma classe ainda, não pode deixá-lo pular todas essas aulas, e esta será a designação temporária. Começando amanhã, ele terá aulas com essas pessoas. O jovem mestre pega a folha e começa a ler e nota que é a presidente da sala e a vice-presidente, e grita que o fim do mundo está próximo. Em outra sala, uma voz diz que é por isso que a espada pode ser considerada a arma mais básica em qualquer situação, como mencionou antes, e em situações com obstáculos. Até que alguém diz ao professor que tem uma pergunta, o instrutor diz que pode fazer a pergunta. Elnor pergunta se ele não acha que está indo muito a fundo na parte teórica, e diz que não acha que esse tipo de informação seria útil em uma batalha real e em um combate até mesmo um cavaleiro pode ser derrotado por uma arma de longo alcance. O professor diz que isso é verdade. E Tristan diz que a não ser que planeje treinar ao extremo com a espada, é essencial que treine arco e flecha ou técnicas de lançamento que complementam as habilidades. Elia diz que pode ser, mas acha que o professor está certo, contando que consiga usar os arredores. Um espadachim pode facilmente desviar de uma flecha ou pedra. Se o oponente se aproximar, não é como se fossem lutar com as mãos vazias. A princesa pergunta o que ela fará para superar a diferença de alcance se o terreno não ajudar. A gênia pergunta se não é por isso que estão ouvindo uma palestra sobre combate corpo a corpo e tem certeza de que ela já está ciente da diferença entre teoria e realidade. E a palestra fica por conta do professor. Se ela estiver sendo forçada a ficar ali, pergunta o porquê não fica quieta. Elnor pergunta sendo forçada e diz que como presidente estudantil é necessário estar ciente da qualidade de educação que seus colegas estudantes estão recebendo. Elia diz para ela parar de interromper o professor e pergunta o porquê ela continua se metendo. Tristan diz para não a dizer que ela acredita que essas ideias teóricas irão funcionar na vida real. Elia diz que, no mínimo, eles serão mais úteis do que ouvir ela, e realmente acredita nisso. As duas continuam discutindo e o prota, para tentar acalmar, pergunta se podem continuar com a palestra. A gênia concorda e diz que é vitória para si mesma, e sabia que ele ficaria do seu lado. A princesa diz que só perdeu uma vez e o instrutor pode continuar. O professor diz que vão seguir com o autodidatismo, e o jovem mestre pensa que essa gente, elas ficaram assim a aula toda. Graças a elas, todos os outros estudantes estão começando a encarar de maneira estranha, já que está no meio da candidata à guerreira e a herdeira da família. E para deixar para lá, vão só focar na própria coisa, e isso é bom. O sistema notifica sobre a técnica de espada dos Tristan básico, a técnica da grande família espadachim do Duque, e a técnica da respiração profunda básico, uma técnica de respiração que amplia a durabilidade e vigor do corpo físico até os limites. Dowd pensa que essas duas habilidades agem em conjunto. Baseado nos buffs físicos, essa poderia ser a melhor combinação de habilidades. A única pessoa que consegue usar essa combinação efetivamente é Elnor. O motivo dela virar o boss final é por causa da habilidade corpo a corpo monstruosa dela. Junto a isso, mais notificações do sistema chegam, que Elia está no 5º nível de curiosidade e interesse nível 1, e está com uma recompensa pronta para ser reivindicada.